A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Peço perdão para os irmãos porque estávamos realizando uma live ao vivo, o culto de ensinamento, e caiu o link e nós não conseguimos acessar mais. Acessamos aqui o Facebook para fazer ao vivo, mas só dá iniciando e não entra de jeito nenhum. Então eu estou aqui gravando para poder enviar para os irmãos, pois os irmãos estejam aí assistindo e meditando, tá bom? Aí no ensinamento de hoje. Nós estamos abordando aqui sobre o tema como agir em tempo de crise. E estamos aqui baseados no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 13. Nós iremos fazer a leitura neste momento, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então nós tomamos por base desse texto, nós iremos falar sobre como agir em tempo de crise. Primeira pergunta que nos vem à mente é o que gerou esse tempo de crise para Josafá e o seu povo? Lá no livro de 2 Crônicas, no mesmo livro que nós estamos lendo, só que no capítulo 19, no versículo de número 2, vai nos dizer que o profeta Jeú, após Josafá chegar à sua cidade, chegar de uma batalha em que ele estava enfrentando, pois ele havia feito uma aliança com o rei Acabe de Israel para essa batalha, e essa aliança não era bem vista aos olhos do Senhor. Então, quando ele chega na sua residência, na sua cidade, o profeta Jeú vem até ele e lhe dá uma palavra de exortação por decorrência dessa aliança que ele havia feito com Acabe. E o profeta Jeú diz que a mão do Senhor, no capítulo 19, versículo de número 2, estaria sobre ele em grande ira. Diz o seguinte, capítulo 19, versículo 2: E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então ele enfrentaria
uma adversidade por uma aliança que ele havia feito que não havia agradado a Deus. Uma aliança a qual Deus não estava nesta aliança. Então, o que nos remete também para nós tomarmos cuidado para não realizarmos aliança fora do propósito, do projeto e da vontade de Deus. Porque certamente essas alianças nos trarão consequências e consequências terríveis para a nossa vida. Quando Josafá chega à sua cidade, ele vai colocar tudo em ordem, vai restabelecer, né, a área política, a área religiosa da sua cidade. Ele vai instruir aos juízes para julgar com justiça, porque estariam julgando da parte do Senhor, né? E ele vai dizer que Deus não aceita presentes, que Deus não aceita suborno, e da mesma forma os juízes deveriam de agir não aceitando suborno, né? Eles teriam que ser justos, teriam que ser verdadeiros, né? Então Josafá, ele realiza grandes feitos, né, no meio do seu povo, com relação à vontade de Deus. Mas mesmo assim, no capítulo de número 20, vai nos descrever que um momento de crise, um momento de problema e adversidade vem contra a vida de Josafá. Talvez Josafá estivesse sossegado, reorganizando tudo ali dentro da sua cidade, com o seu povo, e de repente alguém chega com uma notícia a qual Josafá não esperava, né? Então nós vamos entender que a notícia para ele não era uma notícia boa. A notícia que chegava aos ouvidos de Josafá era uma notícia que ele não estava esperando, né? Era um momento de crise tão gigantesca que ele estaria enfrentando naquele momento, né? No capítulo de número 20 de 2 Crônicas, o versículo de número 2 diz assim, ó: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então aquela notícia que chega aos ouvidos de Josafá não era uma notícia que alguém estava avisando: ó, Josafá, daqui um mês vai chegar aí um povo para pelejar, daqui 2 meses vai chegar um povo para pelejar contra você, Josafá. A notícia era: Josafá, está vindo uma grande batalha, está vindo uma grande luta contra você, e ela já está à porta. Quer dizer, você não tem tempo nem de se preparar para esta batalha, para esta peleja, né? Então o que acontece quando Josafá ele recebe essa notícia? O que acontece? A primeira coisa que acontece é que Josafá, ele teme, ele tem medo, ele passa por um momento de medo. O versículo de número 3 do capítulo 20 vai nos dizer assim, ó: então Josafá temeu, então Josafá teve medo. Josafá, ele não considerou-se a si mesmo como um super crente ou um homem de aço. Ele teve medo. Ele poderia muito bem falar: eu sou o rei, eu sou escolhido do Senhor, o Senhor está do nosso lado, né? Nós vamos para cima, vamos acabar, acabar com esse povo que está vindo contra as nossas vidas. Não. A primeira atitude que Josafá teve foi ter medo. A Bíblia diz que ele temeu. E o medo, irmãos, até um certo ponto, ele é um sistema de autodefesa nosso. O medo, até um certo ponto, ele é benéfico para as nossas vidas, porque ele nos traz uma autoproteção. Nós não vamos enfrentar nada além daquilo que nós podemos enfrentar. Por quê? Porque o medo vai nos ocasionar isto, né? Então, o medo vai fazer nos resguardar de tais situações. Quando a pessoa quer ser tão, como que eu posso dizer, não quer demonstrar medo, diz que não tem medo de nada, ela enfrenta situações que o medo não nos deixaria enfrentar, e ela corre um grande risco de perder a sua vida. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa armada e você ir para cima de uma pessoa armada, né?
dizendo eu não tenho medo, e essa pessoa atirar e ceifar a sua vida. Então o medo nos faz precaver, né? Então a primeira atitude que Josafá teve foi ter medo. Ele temeu, ele teve medo daquela situação, né? Ele teve medo daquela crise que tanto ele quanto Judá estavam para enfrentar naquele momento. Nós vemos que até o próprio Jesus, em determinadas situações da sua vida, ele fugiu, ele escapou, né? Eu não vou ler aqui agora o texto, mas eu gostaria que você lesse aí na sua casa, tá bom? Porque senão vai ficar muito comprido e vai ficar ruim para ser postado, tá bom? Então você lê aí na sua casa, eu vou passar o texto, é João capítulo 8, versículo 59, Evangelho de João capítulo 10, versículo 39 e versículo 40, e Lucas capítulo 4, versículo 29 e versículo 30. Então os irmãos vão notar que tanto João quanto Lucas descreveram que Jesus, em certas situações da sua vida, ele fugiu, ele não enfrentou. Ele poderia muito bem dizer: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus encarnado, eu sou o grande eu sou, o todo-poderoso, e poderia enfrentar a situação demonstrando tamanho poderio para as pessoas que queriam ceifar a sua vida. Mas Jesus não agiu dessa forma. Jesus, ele fugiu por entre a multidão e escapou para resguardar a sua vida, né? Então não é errado nos dias que nós estamos aí vivendo resguardar, irmãos. Não é errado sentir medo. Nós não podemos ter um medo excessivo, aquele medo que nos torna prisioneiros dele, aquele medo que nos faz cativo a ele, né? Não, esse medo é um medo perigoso, é um medo que nós não podemos dar vazão a ele, né? Mas até um certo ponto, um medo ele nos é benéfico, tá bom? A segunda atitude que Josafá ele toma é buscar a Deus, porque o capítulo de número 20 e o versículo de número 3 continua dizendo que e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum com todo Judá. Então a segunda atitude que Josafá teve foi buscar a Deus. Não somente Josafá, como também todo o povo se colocaram à disposição, se colocaram de prontidão e foram buscar a Deus, foram clamar a Deus. Então passaram por aquele momento de medo, por aquela notícia, mas transmitiram para Deus, né, aquele momento em que eles estavam passando. Eles recorreram a quem poderia solucionar o seu problema. Eles recorreram a quem poderia dar uma solução para a crise que eles estavam naquele momento enfrentando, que para eles era gigantesca, né? Porque eram várias nações que estavam vindo para destruí-los. Então eles transferem para Deus, eles dizem para Deus: nós temos medo, nós estamos passando por medo, mas os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti, né? Nós clamamos a Ti, nós buscamos a Ti, porque sabemos que o Senhor pode trazer solução para este problema, né? Então nós vemos também no versículo de número 5 do capítulo 20, que Josafá, ele se coloca de pé, e diz assim, ó: e pôs-se Josafá em pé na congregação. Então Josafá não ficou prostrado, Josafá não ficou caído, ele coloca-se de pé, ele toma uma atitude de líder, ele toma a liderança naquele momento, coloca-se de pé e ele mostra para os seus liderados que mesmo em meio àquele caos, àquela dificuldade, àquele problema, eles tinham que colocar a confiança no Senhor, a ponto de ir para a casa de Deus, buscar a Deus. Quando Josafá vai com o povo para a casa de Deus, ele não vai para se queixar daquela situação, ele não vai para espraguejar daquela situação, ele vai ali para orar a Deus e trazer à memória as promessas que Deus havia feito para os seus pais, as promessas que Deus havia feito para o seu povo. Se você acompanhar comigo aí, no mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas, versículos 7, 8 e 9, nós vamos entender isso,
Nos diz assim o versículo 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinhas da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Então Josafá, ele vai fazer uma oração a Deus, chamando à memória as promessas de Deus. As promessas de Deus para os seus pais lá no passado, as promessas de Deus para o seu povo, agora no presente em que eles estavam vivendo. Josafá vai fazer uma oração inteligente. Josafá, ele vai clamar a Deus, trazendo à memória todos os benefícios que Deus havia predito por intermédio dos seus servos, de que ele faria para com o seu povo. E onde nós encontramos estas promessas? Lá no capítulo 6 de 2 Crônicas, capítulo 6 de 2 Crônicas, versículo 28 e até o versículo de número 30, nós vamos ver quando Salomão, ele ora, ele clama a Deus, ele faz a sua oração. Nós vamos ver aqui as palavras de Salomão. Capítulo 6, versículo 28 ao 30. Diz assim: havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhoto ou largata, cercando algum dos seus inimigos nas terras das tuas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. E nós vemos que então Salomão faz esta oração a Deus, e Deus não deixa Salomão sem resposta da sua oração. Deus responde a Salomão a sua oração, assim como nós cremos que Deus também responde a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica que fazemos diante dele. No capítulo de número 7, no versículo 12 ao versículo de número 15, diz assim, ó: e o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus responde a Salomão dizendo: Salomão, quando o povo entrar nesta casa e orar a mim e clamar a mim, eu vou ouvir dos céus, eu vou ouvi-los. O povo terá a responsabilidade de orar, de se converter, de abandonar os seus maus caminhos. E quando eles fizerem isso, eu estarei atento no céu para ouvir a sua oração e certamente vou responder ao seu favor. Então Josafá, ele clama, ele vai fazer menção desta palavra, desta lembrança, desta promessa que Deus havia feito ao seu povo. Outra coisa que Josafá vai fazer, ele vai reconhecer, né? Josafá reconhece juntamente com todo o povo, reconhecimento, né?
ele reconhece juntamente com todo o povo que eles eram totalmente dependentes de Deus, que não tinham o que eles fazerem para vencer aquela situação, mas eles dependiam unicamente e exclusivamente de Deus para ter resposta e livramento naquela situação. Que diz aí o versículo de número 13, ou melhor, versículo de número 12 e versículo de número 13 de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler, acompanhe comigo. Versículo de número 12 e versículo de número 13. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos olhando para ti. Nós não temos força, não temos condições de enfrentar, de vencer essa adversidade. Nós sequer sabemos o que devemos fazer, porém os nossos olhos, quer dizer, a nossa confiança, o nosso coração, a nossa mente está elevada a ti, Senhor, porque só o Senhor pode dar solução para este problema. Versículo 13: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o povo unido, todo o povo num só projeto, num só propósito. Que propósito era esse? De livramento, porque todo o povo estava correndo perigo de morte. Todo o povo, mas todos se colocaram unânimes, unidos a buscar a Deus, a clamar a Deus, né? A buscar o Senhor, pedindo para o Senhor livramento daquela situação. Após o reconhecimento e a humilhação de Josafá e todo o seu povo diante de Deus, né? Após tudo isso, eles realizarem, né, a humilhação, o reconhecimento, a busca, né, a Deus em meio a essa adversidade. Então Deus, no meio do seu povo, Deus vai levantar o seu profeta. Deus levanta o profeta por nome Jaziel, no meio do povo, no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Aquele profeta estava ali também enfrentando a mesma adversidade, o mesmo problema que eles estavam enfrentando, meus irmãos. Mas Deus o levanta ali no meio do povo para trazer uma palavra de conforto e de consolo, não só ao coração do rei Josafá, mas também de toda a nação de Judá. Acompanhe comigo aí versículo 14, 15 e 17 do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo de número 14 nos diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Olha que palavra: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis. O que eles estavam naquele momento? Temendo e assustados por causa daquela situação. O que será que você está enfrentando hoje? O que será que nós estamos enfrentando hoje? Mas a palavra de Deus foi para eles: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de quem pode resolvê-la, Deus. Versículo 17, o profeta profetizando ao rei e à nação: nesta peleja não tereis de pelejar. Olha, parai, estai em pé, não se prostrem, não se turbem, não fiquem caídos, desanimados. Por quê? Fiquem de pé,
e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Esta palavra de Deus para a nossa vida, esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Não devemos temer, nem nos assustar. Devemos confiar no Deus que nós servimos. Devemos acreditar no Deus que nós servimos. É claro que tomamos todas as nossas precauções, mas cremos no Deus que nós servimos. Acreditamos no Deus que nós servimos. O mesmo Deus de Josafá, do povo de Judá, é o meu Deus, é o teu Deus, meu irmão, que está aqui para nos livrar. Meus queridos irmãos, neste momento de crise, vamos colocar os nossos olhos no Senhor, assim como Josafá e toda aquela nação colocou. Não temos força em nós, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Temos que confiar em Deus, temos que acreditar no Deus que nós servimos. Nós vemos no caso, agora no Novo Testamento, de Jairo. Jairo, após receber uma má notícia, porque quando ele sai da sua casa, a sua filha ainda está viva. Ele vai se encontrar com Jesus e a esperança dele é que Jesus chegue na sua casa antes que a sua filha morra, pereça. Mas quando ele está de caminho para a sua casa com Jesus, alguém lhe traz uma má notícia dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, porque a menina está morta. Quer dizer, a pessoa chega para Jairo e fala: olha, Jairo, não tem mais jeito, não tem mais solução, tudo findou, tudo acabou. Qual foi a palavra de Jesus para Jairo? Você vai encontrar, leia depois aí na sua casa, Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50. A palavra de Jesus para Jairo foi: crê somente. Crê somente. Nós vemos também no caso de Marta e Maria, e notamos, irmãos, notamos que a situação de Jairo estava acontecendo naquele momento, naquele exato momento, era coisa de momento, né? Agora nós vemos no caso de Marta e Maria, com seu irmão Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, e Jesus chega na cidade de Betânia. Quando Jesus chega na cidade de Betânia, há 4 dias, Lázaro morto, as suas irmãs vão se encontrar com Jesus, pensando que tudo havia acabado, que não tinha mais saída, não tinha mais solução, porque já estava no estado de decomposição. Mas qual foi a palavra de Jesus para elas? João capítulo 11, versículo 40, leia também. A palavra de Jesus para elas foi: crer. Tudo é possível ao que crê. Então creia. Creia, meu irmão. Creia que Deus está nos guardando. Creia que Deus está guardando a sua casa. Creia que Deus está guardando a sua família. Creia que Deus está guardando os seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos, os meus projetos, os meus sonhos, a minha casa, a minha família. Deus está guardando. Com certeza, se crermos, veremos a glória de Deus. Em meio a esta grande dificuldade que estamos enfrentando, irmãos, nós estamos debaixo de uma grande promessa da parte do Senhor nosso Deus. E aqui eu quero encerrar esse ensino desta noite. Eu quero que você abra comigo o Salmo de número 91, para nós fazermos menção deste Salmo. Salmo de número 91, que ele fique gravado na sua mente, no seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza,
e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh glória, Jesus, bendito seja o nome do nosso Deus, exaltado seja o nome do nosso Deus. Ele guarda os seus na terra, Ele guarda o seu povo na terra. Então nós aprendemos aqui através desse texto, dessa experiência que enfrentou o rei Josafá, a como enfrentarmos também esse momento difícil que nós estamos passando em nosso país. Oremos uns pelos outros, oremos pela nossa nação, oremos pelos governantes da nossa nação, por aqueles que estão na linha de frente também enfrentando esta enfermidade, esta doença, para que Deus os guarde, para que Deus os livre e conceda vitória à nação brasileira. Eu creio que o Brasil será uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o amor de Deus, tão grande, a misericórdia do seu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus vos abençoe.